Saudações a todos, e antes de começar o vídeo tem uma grande novidade. Agora nós temos uma loja oficial da garagem em parceria com o Automotivo, com uma linha que traz camisetas, moletom, caneca e outras coisas. Em breve nós teremos novas estampas. Então você pode comprar essa estampa aqui, essa belíssima estampa aqui com Alfa Romeo e outras que podem ser encontradas no site que está aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Em breve, como eu falei, novas estampas e uma variedade maior de escolhas. Então corre lá para a garagem e agora vamos acelerar no vídeo. E hoje a gente vai falar de carro elétrico aqui na garagem, a bordo do Volvo XC40 Recharge. Como diferenciais, ele traz, além de mais de 400 cavalos, ele tem chave presencial e não tem botão de partida. Como que funciona isso? Eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Saudações pessoal, mais uma matéria aqui do Garagem Daily Driver e hoje falaremos de carro elétrico. Mas uma coisa que eu acho muito legal do XC40 é que ele tem uma versão híbrida, né? E tem a versão elétrica. Então esse é um XC40 Recharge, é o nome completo da versão. E claro, é legal porque ele é um carro, é uma versão de um carro que já existe, né? Ele não é aquele carro meio futurista que a gente às vezes via quando falava de carro elétrico inicialmente, né? O XC40 sem dúvida que é uma grande aposta da Volvo. Eles estão liderando já o segmento aqui no Brasil de carro híbrido e também de elétricos, justamente por conta de ser uma versão que tem um preço atraente dentro da proposta dele, da faixa de preço, claro. E também ser um carro mais compacto, né? A Volvo está com uma linha de carros aqui no Brasil muito interessante atualmente. Desde que eles partiram para essa ideia de reformular tudo, eles conseguiram chegar num acerto, na minha opinião, muito grande, tanto visual quanto técnico. Quando a gente fala de tecnologia embarcada, eu acho que eles chegaram num ponto muito interessante. A Volvo conseguiu entrar no segmento que só tinha marcas alemãs e eles conseguiram entrar com força nisso daí. Essa cor é legal, uma cor exclusiva dessa versão, não tem XC90, XC60 ou outro carro dessa cor. Mesmo o XC40 convencional não tem dessa cor, então é uma cor exclusiva da versão elétrica. E quando a gente anda no trânsito, o pessoal observa, claro, ele é um carro igual um modelo convencional, vai entre aspas. Mas o pessoal repara muito aqui, né, nessa onde ficaria uma grade, né, que ela é fechada. Isso acaba chamando a atenção. E essa cor é interessante porque me lembra uma cor de um 1111, lá o Mercedes dos anos 70, 60 ainda, né? Tem um na Mercedes dessa cor, né? Esse verdinho, eu acho demais essa cor. De qualquer forma, enfim, faróis full LED, essa identidade visual da marca que eu acho que é muito bem acertada em todos os modelos da gama. E nós temos algo interessante também. Basicamente ele tem dois motores, né? Um em cada um dos eixos e desenvolve muita potência e também um torque considerável. Isso é algo interessante desse carro. A força dele de aceleração de retomada e o torque instantâneo que a gente já conhece são coisas muito legais. Tecnicamente também ele tem pneus roda de 20 polegadas com o pneu com medidas diferentes. O perfil aqui é 235 e aqui nós temos um pneu 240. O que é legal, na verdade, disso aqui é que ele tem tração integral, né? Inclusive, a função do motor traseiro é essa. E ele tem uma aceleração muito forte, ele sai grudado no chão. Realmente o acerto dinâmico desse carro, ele acaba sendo um carro muito divertido. Você pode até comprá-lo por razões erradas, digamos, né? Quando você fala, você vai comprar um carro para economizar, razões ecológicas, né? Às vezes esses carros elétricos premium, né? Como eu falei do Taycan já, eles trazem esse tipo de coisa quando você dirige. Aqui nós temos a tomada tipo 2 e carga 7 horas e aqui a carga rápida de 40 minutos. Na verdade você precisa de uma belíssima tomada, né, para fazer isso.
Mas de modo geral, ele é um carro muito bem acertado em termos de design. Essa identidade traseira eu acho fantástica dos Volvos. A abertura do porta-mala hands-free, né, que eles chamam, sem usar as mãos. O da Volvo eu já elogiei, é um dos melhores do segmento, funciona sempre. Capacidade de carga aqui na frente, eu vou mostrar aqui atrás, aliás, eu vou mostrar lá na frente. Aqui nós temos o carregador, né, o cabo. E esse carro está com algo interessante também. Eu vou comentar depois dirigindo sobre a questão de valores. Ele está com um valor muito interessante quando a gente fala em termos de veículos premium. E uma coisa muito bacana é como ele é um carro elétrico, né? Então aqui na frente a gente abre e nós temos simplesmente um porta-malas aqui também. Ou seja, aqui a gente pode levar mais bagagem, eventualmente alguma coisa menor, alguma mochila. Porque justamente o motor está ali atrás, né? O motor, as baterias estão na parte de baixo, como outros elétricos. Então aqui é muito curioso que eu até brinquei, falei, virou um Fusca, né? Porta-malas na frente e atrás, né, no caso. E logicamente, aí, os motores nos dois lugares. Agora uma coisa que é legal desse carro, além disso tudo que eu falei, da apresentação, do estilo dele, é justamente o fato de não ter botão de partida. Então aqui a gente tem chave presencial. Sim, chave presencial nós temos. Mas eu vou entrar ali, vocês vão entender. É uma coisa meio disruptiva, assim. Eles meio que mudaram o conceito de carro, né? A gente sabe que o carro evoluiu da chave para o botão de partida e agora do botão de partida para sem botão de partida. É uma coisa interessantíssima. Espaço interno é bom, ele é um carro compacto, não SUV, mais compacto, porém com um bom espaço interno. Detalhe ali do teto solar, gosto muito de teto solar e esse é um teto panorâmico também. Acabamento, o detalhe de acabamento é interessante porque a gente tem um acabamento, a Volvo tem essa preocupação ambiental muito grande. Inclusive esse aqui ele traz um couro ecológico, mas os próximos que vierem vão trazer o tecido. A gente já andou num Volvo com tecido, vocês lembram, né, da diferença? E é uma coisa que também funciona muito bem e é ecologicamente correto. Mas enfim, ó, entrei no carro, ele reconheceu a chave, ligou já, que eu tô falando aqui, né? Ele já deu partida, entre aspas. E daí você põe aqui, ó, aqui, botei no drive e ele já anda normalmente. Chegou em algum lugar, bota no parking, verifica, né, logicamente, botou no parking, saiu do carro, fechou, ele desligou. É uma coisa diferente, você tem que se acostumar, mas você se acostuma em 5 minutos, falando sério, uma coisa muito curiosa mesmo. Outras coisas legais, nós temos um painel, o volante de 3 raios, idêntico ao dos outros modelos da marca. Aqui nós temos tela de 12,3 polegadas, ela mostra inclusive aqui na direita, quando você está reciclando energia, recarregando melhor energia, né? Tem um e-pedal também por conta disso, e aqui a aceleração. A aceleração dele, meus amigos, é simplesmente sensacional. E uma outra coisa fantástica desse carro é isso aqui. Ele tem um Google, tem internet permanente e tem aqui uma tela de 9 polegadas. Ó, nós temos aqui, ó, o Google já vem de série e daí você faz ele não tem o pareamento do telefone, por exemplo, do iOS ainda, o Apple CarPlay, mas vai ter em breve. Mas olha que legal, você faz o login com o Google, o login, melhor dizendo, login com o Google Automotive, e daí você pode inclusive usar como Alexa e tal, que já vai vir em breve também, fazer toda aquela questão de ligar a cafeteira, ligar a tomada, ligar a luz de casa, tudo através do carro você usa. Então o sistema é um carro muito interessante, porque ele é completamente ligado com o Google Automotive e o Google Home também. Então você faz aqui o seu login e utiliza Google Maps, tudo isso, né? Tem uma parte de apps também aqui, você usa o Spotify, você usa o que você quiser, né? Dentro dessa mesma proposta. Então ele é um carro muito conectado, muito integrado. É o que eu falei, ó, não tem botão de partida, bem interessante. Carregador por indução. E aqui o câmbio, que ficou legal, que eles colocaram agora uma ordem, digamos, universal, né? Ré, neutral drive e o parking. Ficou bem objetivo isso também. Agora vamos andar, claro, para poder falar das nossas impressões gerais. Mas, ó, saiu do carro, aí que tá. Ele estava ligado agora, eu saí do carro, fechei. E simplesmente
está desligado e pronto para usar quando você for sair novamente. Muito bem, hoje falando de carro elétrico, nessa semana falando de carro elétrico, e a primeira neura do carro elétrico é que você fica olhando a bateria como se estivesse carregando um celular. Então, por exemplo, tá 47% agora, daí você fala, puta, vai acabar, ou seja, tem quase metade da bateria e a gente achando que vai acabar. Esse negócio é curioso porque parece mesmo o telefone, né? O celular a gente tem isso, né? De ficar carregando e tal. Mas o carro elétrico é mais uma coisa que a gente pensa nesse sentido. Que você acha que a bateria, por alguma razão, vai acabar de repente e tal. A autonomia dele é de 400 km, na prática dá uns 380, né? Porque o carro elétrico, aliás, qualquer veículo na verdade, mas o veículo elétrico não é aconselhável que a pessoa use ele até chegar no limite, né? Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Aliás, um carro convencional também, claro, né? A gente sabe que tem que evitar, por exemplo, andar perto do limite, né? Porque você pode ficar na rua. O carro elétrico mais ainda, né? Porque o carro elétrico, mesmo quando acaba a bateria, ele, por exemplo, você consegue fazer pequenas manobras, por exemplo, no carro elétrico. Mas é claro que você não vai conseguir efetivamente rodar com ele, e então é só para alguma manobra, né? Para botar num caminhão, alguma coisa assim. Mas o que eu acho mais curioso, na verdade, do carro elétrico é justamente isso. Torque instantâneo. Cara, eu teria um carro elétrico pelas razões erradas. Não dá. O torque instantâneo desse carro é um negócio incrível, porque afinal ele tem 408 cavalos e são mais de 60 kgfm de torque, ou seja, a gente tem muita força num carro pequeno. Ele pesa um pouco mais de 2 toneladas, só que se você for pensar, para um carro desse tamanho, 2 toneladas não é algo muito fora do comum, muito fora do normal. As baterias não pesam muito aqui nesse caso, mas o torque instantâneo, sem dúvida nenhuma, aqui é um negócio fantástico. E quando a gente analisa, ele tem a mesma potência de modelos maiores, XC60, o XC90, o Polestar que a gente pegou, 407 cavalos, que são carros híbridos, né? Porém, a gente está aí num carro totalmente elétrico. Então, é engraçado essa diferença de potência e principalmente, né? Eu acho que a maior sacada do carro elétrico é o torque instantâneo, que é o que mais, digamos, assusta as pessoas. Eu falei do Taycan já, eu quero ver se eu trago para cá um Porsche Taycan aqui para garagem. O Taycan Turbo S é um negócio absurdo, ele tem mais de 100 kgfm de torque e o torque instantâneo. Então, vocês imaginem que você acelerou, relou no acelerador e te entrega tudo. Então, a primeira grande sacada, que eu já tinha falado em outras matérias de modelos elétricos, é isso, né? O torque instantâneo, ele te assusta nesse primeiro momento, porque é muita força de uma vez só, né, que é entregue. Outra questão que deve ser levada em conta quando você pensa em comprar um veículo elétrico é onde carregar. Eu acho que num carro elétrico é essencial você ter o wallbox em casa, e no híbrido é importante, né? Mas eu acho que no elétrico é essencial. Eu acho que o elétrico não dá nem para pensar em você ter um carro elétrico e não ter um carregador em casa. E eu digo isso por uma razão simples. Se você vai deixar para carregar, por exemplo, num shopping ou qualquer outro lugar, você vai ter que pagar estacionamento. Tudo bem, você somando com o atual preço da gasolina, até se você pagar estacionamento para carregar o carro elétrico, vai ser mais barato que encher o tanque. Porém, ele demora muito para carregar. Numa tomada convencional, que eu digo, é aquela tomada já elétrica que a gente encontra em shopping, por exemplo. Essa tomada já demora 7 horas, né? Então a carga rápida dele, que é de 40 minutos, você encontra em pouquíssimos lugares. E outra questão interessante, eu fui em 2 shoppings, vocês estão vendo aí o carregamento? Eu fui em 2 shoppings, um deles, que era o Pátio Higienópolis, a tomada ficava na área VIP, ou seja, de pagar estacionamento VIP. E uma outra questão, atualmente, como nós temos aí uma grande quantidade de veículos híbridos, né? A Volvo, a linha toda híbrida e tal,
as tomadas, geralmente você vai nesses lugares, você vê, atualmente tem Volvo, tem Mini, tem Porsche. Então atualmente você vai nesses lugares, o que acontece? Já tem carro usando a tomada. Então, se você não tiver o carregador em casa para o carro elétrico, você está lascado, como se diz, porque não tem muito o que fazer, ou seja, o carregamento é muito lento nesse caso, né? Numa tomada dessas de shopping e tal, e você vai ficar lá 2, 3 horas, vai carregar 8, 10%. Então não tem como ter um carro elétrico sem ter o wallbox. E logicamente, uma outra questão de carro elétrico é que você reaprende de certa forma a dirigir. Ele tem um e-pedal que vai freando, que é uma experiência. O e-pedal é interessante, que muitas vezes você vai em lançamento e você fala, pô, tem um e-pedal, dá para usar, não precisa usar freio, mas na prática, quando você começa a usar ele, você vê que ele não é uma coisa, digamos, muito prática, né? Porque o carro simplesmente freia, né? Toda hora, você tirou o pé e freia. E não regenera tanto assim que compense usar. Eu acho que é uma experiência, o e-pedal, válida também, logicamente. Eu peguei um trajetinho aqui, com semáforos e tal, né? Pra gente poder rodar e falar desse uso urbano. Uma outra questão, falando de autonomia, é justamente a baixa autonomia que a gente tem no elétrico. Baixa autonomia que eu digo, por exemplo, eu fui num evento essa semana, não pude ir com ele porque daria 330 km e de volta. Então isso realmente complicaria um pouco, né? Você chegar em cima ou meio perto não é uma coisa muito boa de se fazer. Como eu falei, tem que ter uma previsibilidade. Mas sem dúvida nenhuma, acho que a grande sacada do elétrico, para quem não andou ainda, é o torque instantâneo, que sem dúvida que é a coisa mais sensacional que existe. É muito incrível isso. É fantástico. E uma coisa legal, falando de Volvo, é que a Volvo está com uma promoção interessante, uma promoção, digamos, né? Desse carro em especial, né? Ele está com um preço competitivo quando a gente pensa no conjunto, no contexto, na proposta e nos valores médios de veículos elétricos, e você ganha o wallbox e a instalação. Então é algo interessante realmente, que a Volvo está com muita agressividade nesse mercado. Eles estão dominando o segmento de híbridos e sem dúvida estão crescendo para dominar o de elétricos também. Porque sem dúvida nenhuma também é muito mais fácil você conseguir vender uma marca premium como a Volvo, a Porsche, BMW, conseguir vender um veículo elétrico do que uma marca convencional. Você pega Renault, Chevrolet, é muito mais difícil, né? Porque pagar 289.300 ou mais um elétrico é uma coisa que o cliente premium, ele vê com bons olhos, porque ele já está acostumado a pagar esses valores. Então é algo muito interessante como eles acabam levando vantagem. Além, logicamente, dessa diferença de potência, de torque que a gente percebe entre os modelos convencionais elétricos e os modelos premium, como o XC40. Mas sem dúvida que é um grande passo da Volvo para dominar aí o segmento dos elétricos também. Acho que a gente vai ter opções e sempre vai ter uma forma divertida, né? Eu acho que a gente vai ter muitos anos de híbrido ainda, a coisa vai se desenvolver, a bateria vai diminuir de tamanho, vai otimizar tempo de carga, as coisas vão se ajeitando, meus amigos. Como diz um amigo colecionador, Júlio Penteado, o cavalo não é mais o principal meio de transporte há mais de 100 anos e mesmo assim as pessoas continuam indo em aras para andar, para curtir, e os cavalos de raça sempre têm valor. Eu acho que os carros a combustão vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. De qualquer forma, o Volvo é uma opção legal para quem quer um carro elétrico, vale a pena fazer um test drive, conhecer, porque realmente é mais uma opção divertida aí no mercado, principalmente levando em conta aí esse torque instantâneo que a gente adora. Obrigado pela audiência. Grande abraço, até mais.